Aleluias. Glórias ao nome do Senhor. Graças a Deus que nos dá a vitória por Cristo Jesus. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Não vai nos faltar nem coisa pequena e nem coisa grande, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Glória a Deus. Manhã de vitórias pelo sangue de Jesus. Manhã de glória, manhã de celebrar o nome do Todo-Poderoso, manhã de declarar ao Senhor que Ele é Deus, é Senhor nas nossas vidas. Glória a Deus, independente das lutas que você esteja passando, nós estejamos passando, Deus é fiel. Não esqueça disso, Deus é fiel. Deus não erra, Deus não falha e Jesus é vencedor invicto. Não podemos deixar de declarar isso sempre. O meu Deus, Ele é fiel. Glória a Deus. E nós não vamos sair da fila dos milagres. Nós estamos na fila dos milagres, porque a qualquer momento o Todo-Poderoso vai bradar, vai trovejar ao nosso favor, para a glória dele, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Estamos firmes na nossa campanha de jejum, consagrando os doces a Deus por 40 dias. E o tema da nossa campanha é: por esta causa me coloco de joelhos diante de Deus. Você escreve seus pedidos e apresenta a Deus, e vamos jejuar juntos, vamos orar juntos e vamos celebrar nossas vitórias juntos, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. O povo que clama, o povo que ora, o povo que clama junto, tem vitória, tem testemunho de vitória. Se você não conseguir, se nós não conseguimos vencer um pedaço de bolo, se a gente não conseguir guerrear contra um pedaço de bolo, contra um pote, uma taça de doce, você vai conseguir guerrear contra os poderes das trevas? Vamos consagrar nossas vidas diante do altar do Eterno. Quarto de guerra tem os seus dias de jejum, de consagração. E se você quiser entrar também no jejum do período da manhã, são os dias da live, dia de domingo, estamos em consagração diante de Deus. Faz a tua lista de oração, teus pedidos, coloca diante de Deus e vamos clamar a Deus junto, porque Deus, Ele é fiel e Ele responde às nossas orações. Glória a Deus, paz do Senhor, povo de Deus, povo mais bem-aventurado da terra somos nós. Ainda que o cenário queira dizer para nós que não, nós somos o povo a quem Deus libertou das garras de Satanás, das garras do inferno, e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Glória a Deus. E é o Senhor Jesus que nos faz vencer todos os obstáculos, em nome de Jesus. Vamos clamar. Pega aí a tua água, pega teus pedidos de oração, vamos clamar. Eu tenho recebido vários testemunhos de vitórias das nossas orações, do nosso jejum, do nosso clamor. Se tem algo em nossas vidas que, humanamente falando, é improvável, que a gente não consegue, estamos no lugar certo, fazendo a coisa certa. Na live do quarto de guerra, clamando juntos como o corpo de Cristo e declarando que Deus pode e o Senhor entrará nos nossos improváveis e fará acontecer milagres ao nosso favor. Quem clama a Deus tem uma grande esperança. A qualquer momento Ele vai bradar. A qualquer momento Deus bradará na terra ao nosso favor. Eu creio. Vamos clamar, Letícia. Vamos clamar, Maria Ângela. Não vamos olhar para o tamanho dos gigantes.
Vamos olhar o tamanho do nosso Deus. Glória a Deus. Pega aí caderno de oração. Pega peças de roupa. Pega fotografia. Pega aí todos esses BOs que estão aí e vamos levar para o altar de Deus. Isso é muito forte. Levar para o altar de Deus. Lugar de solução. Glórias. Rica manaia sou. Vamos apresentar nossas causas para Deus. E Ele vai bradar ao nosso favor. Em nome de Jesus. Pega a tua água. Vamos ungir. Aleluias. Vamos compartilhar essa live. Em nome de Jesus Cristo. Entra aí. Envia essa live aí para todos os teus contatos. E vamos acordar o povo. Em nome de Jesus Cristo. E nesses dias de friozinho. É ótimo para nós estarmos orando. É melhor orar no inverno do que você orar naquele calor terrível. Não precisamos de ventilador, não precisamos de ar-condicionado. Não é, Letícia? Vamos orar, povo de Deus. Tenha ânimo, tenha ânimo. Vamos clamar o Todo-Poderoso. Vamos clamar aquele que pode tudo. Aleluia. E aquele que não nos coloca em projetos falidos. Vamos clamar esse Deus que é fiel. Vamos orar pela nossa internet. Me ajuda em oração pela minha internet. Vamos clamar. E a vitória é garantida pelo sangue de Jesus Cristo. Aleluias! Grande é Deus. Aleluia. Já estive na madrugada orando por esta live. Orando pelas nossas vidas. E eu creio que Deus fará milagres no nosso meio. Eu creio. Glória a Jesus. Aleluias. Deus é fiel. Deus pode. O Salmo 126, o salmista declara assim, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Isso é promessa sobre a tua vida, sobre a minha vida, sobre as nossas vidas. Quando Ele restaurar a tua sorte, a nossa sorte, nós vamos ficar como quem sonha. E vamos gritar bem alto. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Tem coisas, meus queridos, nas nossas vidas que só Deus pode fazer. O homem não faz. O sistema deste mundo, nenhum pode fazer. Mas eu confirmo para você, Jesus faz. E o grande diferencial é o nosso clamor com fé diante do altar de Deus. A Bíblia diz que com o escudo da fé nós apagamos todos os dados inflamáveis do maligno. Então nós vamos clamar sim, nós vamos suplicar ao Senhor sim. E nessa manhã tem renovo de Deus sobre a tua vida, sobre as nossas vidas. E nós não vamos ficar caídos, parados, não. Nós vamos, clamar e o céu vai se mover ao nosso favor. Vamos lá, compartilhar essa live. Em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos levantar um clamor. Terra, todo roubo nessa internet. Caia por terra. Toda lentidão, todo roubo em nome de Jesus. E nós começamos a nossa oração invocando o poder, a força, o domínio, a unção, a autoridade que há no nome de Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Que se manifeste no nosso meio o poder do sangue e do nome de Jesus, debaixo da tua autoridade, Pai. Eu me coloco nesta hora para orar pelo teu povo, para orar com o teu povo. E nós repreendemos Satanás nesta internet, em nome de Jesus, toda lentidão, todo roubo, ladrão, devorador, que bate em retirada, solta a nossa internet. Em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nessa hora nos rendemos aos teus pés para declarar
santo é o Senhor dos exércitos. Nos rendemos aos teus pés para declarar: poderoso é o Senhor dos exércitos, fiel é o Todo-Poderoso, glória. Nesta hora nós clamamos, Pai, em nome de Jesus, perdão pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades, em nome de Jesus. Santifica, Deus, as nossas vidas, dá-nos uma vida santa, uma vida limpa diante da tua presença, diante do teu altar. Nesta manhã eu clamo: desce com o óleo da unção sobre as nossas cabeças, quebrando todo jugo, todo peso, todo fardo, toda a sentença, toda a ansiedade, todo medo, joga por terra, no poder do sangue e no poder do nome de Jesus Cristo. Oh, xarabacalabasterebalabasteia. Entregamos e consagramos nossas vidas diante do altar do Todo-Poderoso. Ricantalaia. Senhor, o vento podem fazer os seus barulhos, as águas do mar também pode fazer os seus barulhos, mas conosco está o vencedor invicto, conosco está o leão da tribo de Judá, glórias, conosco está aquele que nunca perdeu uma batalha. Ricalabacalabasteia. Nós entregamos, nós, Senhor, lançamos sobre o Senhor os nossos cuidados, as nossas ansiedades, as inquietações da nossa alma. Nós apresentamos no altar de Deus, porque o Senhor pode, o Senhor é, o Senhor faz. Senhor, nós somos o seu povo, Senhor. Nós somos a sua herança e chegamos diante do teu altar nesta hora para clamar graça, graça. Tua graça sobre nós é melhor do que a nossa própria vida. Ricalabalabasteia, ricalabacalabasteia. Deus, então derrama, faz chover a tua graça sobre cada um aqui, em nome de Jesus. Não permita que venhamos caminhar, viver como um povo normal, mas faça de nós um povo agraciado diante de Deus. Calabalabasteia, ribalabacaia. E nesta manhã eu clamo: renova nossa esperança em ti, Senhor. Renova a nossa esperança no Senhor. Precisamos da nossa esperança renovada. Não dá para viver no movimento deste mundo. Ricalabacalabasteia. Precisamos que o Senhor renove e restaure a nossa esperança em Deus. Ricalabacaia. Tua palavra diz que a nossa esperança no Senhor não será frustrada. Então, ajuda-nos, ó Deus, a não colocarmos esperança no homem, nem no sistema deste mundo, mas colocarmos nossa esperança naquele que nunca perdeu batalha. Glórias, oh, rabacalabasteia. Nós nos colocamos nesta manhã com ânimo, com fé, diante do altar do Senhor, porque a sua palavra diz: quando chegarmos a Deus para orar, para clamar, para pedir qualquer coisa, a tua palavra diz que precisamos chegar com convicção de fé, precisamos orar com certeza de fé, com convicção de que Deus vai fazer. Glória a Jesus. Ricabadarasorebalabasteia. É assim que nós nos apresentamos no teu altar, pelo sangue da aliança e com fé. Oh, rabacalabachuricantalabasteia. Porque sabemos que tem socorro de Deus para nossas vidas. Tem socorro de Deus para nossas vidas nesta manhã. Oh, rabacondarabacaia. Tem socorro de Deus para a tua vida. Tem socorro de Deus para nossas vidas, para nossa casa, para nossas famílias. Em nome de Jesus. Tem socorro de Deus para a nossa nação. Tem socorro de Deus para as nações. Oh, recantalabacalambaxerecantalabasteia. Deus, nesta manhã, nos colocamos no teu altar pela nossa família, pelas nossas famílias,
apresentamos nossas famílias diante do altar de Deus. Nós chegamos aqui assim para entregar os nossos filhos, nossos netos, a nossa casa, as famílias no altar de Deus, no altar daquele que tudo pode. Nós entregamos as nossas famílias, Deus eterno, diante daquele que é o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Ricabadarassuri cantalabasteia. E clamamos, Todo-Poderoso, vem conosco na nossa jornada de vida, com a nossa família. Se manifesta no meio da nossa família de uma forma tão grande que não nos sobrevenha nenhum tipo de aflição. Em nome de Jesus, joga por terra, em nome de Jesus, todas as investidas do diabo contra nossas famílias. Joga por terra as investidas de Satanás, as obras malignas. Joga por terra, Pai, em nome de Jesus, toda obra de feitiçaria, de macumbaria, contra nossas famílias. Joga por terra todo o espírito de encantamento nos casamentos, na vida dos filhos. Joga por terra. Retira dos lares o homem estranho, a mulher estranha, em nome de Jesus. Desfaça, Senhor, todo relacionamento que o Senhor não aprova. Canta labasteia dentro da nossa casa, da nossa família. Vai desfazendo as obras do inferno, as obras de Satanás. Olha, Senhor, aqui tem mães, pais, clamando, Deus, pelos seus filhos. Relacionamento errado, desfaça o espírito da fascinação, joga por terra no poder do sangue, no poder do nome de Jesus Cristo. Senhor, esse enviado, essa enviada de Satanás que entrou nesta família para trazer confusão, divisão, tira, Senhor, em nome de Jesus. A tua palavra diz que o inimigo viria por um caminho, mas o Todo-Poderoso o coloca para fugir do nosso caminho, da nossa família, por 7 caminhos, debaixo da ira e do fogo de Deus, em nome de Jesus. Senhor, olha a vida do Lucas. Ricalabacalabasteia, liberta o Lucas, Pai, em nome de Jesus. Liberta desse relacionamento maligno. Tira essa filisteia do caminho do Lucas e esse espírito de fascinação na vida dele. Joga por terra em nome de Jesus. Esta mãe que clama também por esse filho nesse relacionamento errado, até agendado o casamento, desce com a tua espada, com teu juízo, Senhor, nesta situação, e dá a ele livramento e liberta ele, que ele tenha um encontro com a pessoa de Jesus Cristo. Ah, Senhor, muito vale a oração do justo, diz a tua palavra. E mães, avós, pais de joelhos no altar de Deus, filhos, netos de pé na presença de Deus, porque o inferno não pode, não vai prevalecer contra nossas vidas, contra nossas casas, contra nossas famílias. Em nome de Jesus Cristo, nos colocamos diante do teu altar para clamar como Abraão, para ofertar no teu altar nossos filhos, nossos netos, como fez Abraão, entregando Isaac no altar de Deus. Deribalabacaia, estecabadaraçô. E não há inferno, não há demônio, não há força maldita que possa tirar do altar de Deus aquilo que nós consagramos, aquilo que nós colocamos. Derebalabasteia, e nós declaramos: nós e a nossa casa serviremos ao Senhor em nome de Jesus. E nesta peleja não temos que pelejar, vamos ficar de pé em oração, em jejum, no altar de Deus e declarar
família, nenhuma unha, nenhum dos nossos vai servir a Satanás, nenhum dos nossos vai ser escravo do diabo, em nome de Jesus Cristo, porque conosco o Deus eterno estabeleceu uma aliança eterna, uma aliança bem definida. Rica labachona rasoplai. Não geramos filho para vergonha, não geramos neto para vergonha, não geramos herança para a calamidade. Nossos filhos, nossos netos são herança do Deus vivo, e a nossa família está debaixo das bênçãos de Abraão, de Isaac e de Jacó. Por isso toda a fúria do diabo contra nossas famílias, contra a nossa herança, está por terra, anulado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós invocamos o poder, a autoridade, a força, o domínio que há no nome de Jesus sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias. Em nome de Jesus, eu declaro: maldição sem causa não prospera. Nenhuma maldição vai prosperar contra a tua família, contra a vida dos teus filhos, contra o teu casamento, contra a tua casa, mas se posicione diante do altar do Senhor, do Eterno, em fé, em oração, em jejum, em súplica, em ações de graça. Rica labacaia, e o Todo-Poderoso vai agir ao teu favor, porque Ele é Deus fiel, poderoso e terrível. E horrenda coisa é cair nas mãos do Todo-Poderoso, Dericanta Labasteia. Senhor, socorre mães aqui de coração aflito, socorre o teu povo aqui, pessoas de coração aflito. Jogar por terra todo o espírito da opressão, espírito de morte, depressão, sai do nosso meio, sai, desaloja, em nome de Jesus. Toda obra maldita por terra não tem poder, não vai prosperar sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, em nome de Jesus Cristo. Deus, joga por terra o espírito da depressão, o espírito da angústia, em nome de Jesus, o espírito da solidão, joga por terra. Tua palavra diz: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Rica labacalabasteia, rica labacalabasteia. Quem está conosco é o Todo-Poderoso, o grande. Glórias, o grande está conosco, o grande, o eterno, o fiel está conosco, não é qualquer um não. Xerebalabacaia. É o grande que está conosco para nos dar vitória. Senhor, mande um anjo de fogo passando aqui em cada lar representado, destruindo toda obra maligna, destruindo toda opressão, destruindo toda morte, em nome de Jesus Cristo. Dá vitória ao teu povo, em nome de Jesus. Eu oro também nesta hora pelos bons encontros, Senhor. Prepara os bons encontros, Pai, repreendendo Satanás, em nome de Jesus. Traga Boaz, Deus, em nome de Jesus, mulheres sábias, mulheres virtuosas, que possa formar bons encontros, homens com caráter de Boaz, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Eu profetizo bons casamentos nesta live, para a glória e honra do nome do Senhor. Em nome de Jesus, nós apresentamos as crianças, cobre as crianças com teu sangue, repreenda Satanás na vida das crianças, na vida dos adolescentes, joga por terra no poder o sangue de Jesus. Também, Senhor, clamamos pela nossa nação, declarando e profetizando que o Brasil
é do Senhor Jesus. Ricalabacaia, eu creio, nós cremos, Pai, que o mesmo poder que o Senhor teve se manifestou ali para Nabucodonosor e mostrou para ele que o Senhor é Deus. Assim revela este mesmo poder. Ricalabacaia, ali em Brasília, Ricanta, faça algo, Pai, espantoso, Senhor, naquele estado, para que a nação tema diante de Deus, para que a nação tema diante de Deus, entra com justiça, Senhor, na nossa nação, contra o inimigo, contra os inimigos, Senhor, mostra ali em Brasília que o governo é de Deus, que o poder é de Deus. Mostra, Senhor, nesta nação, que o governo não é do homem, mas o governo é de Deus. Em nome de Jesus, nós clamamos pela nossa nação e suplicamos que haja um mover de salvação, sobrenatural libertação sobre a nossa nação. Em nome de Jesus, nós clamamos pelas nações. Visita as nações, Pai, em nome de Jesus Cristo, chamando cada uma pelo nome, que haja salvação, que o evangelho cresça e prospere entre as nações. Nações pagãs sejam salvas, libertas, que haja um mover de salvação sobrenatural, com avivamento espiritual sobre as nações, em nome de Jesus Cristo. Nós, Senhor, clamamos por cura física, cura mental, espiritual, psicológica no nosso meio, na nossa casa. Extermina do nosso meio o espírito da enfermidade. Oh, xerebalabacaia, seja qual for a procedência da enfermidade, vai ter que recuar do nosso meio, bater em retirada, em nome de Jesus, que haja cura, onde você estiver agora, recebe o poder da cura do Deus vivo sobre a tua vida, em nome de Jesus, saúde plena, cura, para que o nome de Jesus seja glorificado. Eu envio uma palavra de cura nesta hora, nesse hospital, neste carro, nas ruas, na tua casa. Recebe o poder da cura, que há no nome de Jesus, seja liberto em nome de Jesus, Pai. Nós consagramos nossas finanças no altar de Deus, ainda que o mundo, ainda que o Brasil grite e declare, o inimigo também, falando que é escassez, falando que não dá. A tua palavra diz que o Senhor faz diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Malaquias 3:18. Consagramos no altar de Deus nossos dízimos, nossas ofertas, e declaramos em nome de Jesus que a miséria, a pobreza, o gafanhoto, o cortador, o migrador não tem direito, não tem poder sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, em nome de Jesus, Senhor. Olha quantos apresentando aqui as dívidas diante do teu altar. Entra com milagres, entra com providência, em nome de Jesus. Eu profetizo suprimento sobrenatural de Deus sobre teus celeiros. Todos os celeiros recebem a visitação dos milagres de Deus. Suprimento em nome de Jesus. Eu profetizo provisão financeira sobre a tua vida. Vai pagar tudo e não vai ficar devendo nada, em nome de Jesus Cristo, porque o Deus de milagres está aqui para fazer milagres e maravilha nas nossas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, ajuda-nos a entendermos a visão, a revelação, o significado e o poder do que é ser dizimista e ofertante fiel da casa de Deus. E que todo engano, toda estratégia do diabo em querer roubar nossa fidelidade com Deus caia por terra, em nome de Jesus. E eu declaro nesta manhã sobre a vida financeira e material, nenhuma unha daquilo que é seu, dizimista,
daquilo que é seu ofertante da casa de Deus, nem uma unha daquilo que é nosso, o diabo vai conseguir reter por causa do poder da palavra de Deus. A palavra de Deus diz: nenhuma unha. Então será assim: nenhuma unha daquilo que é nosso, nenhuma unha do teu salário, das tuas vendas, das tuas comissões, ouri, canta, labasteia, nenhuma unha daquilo que é promessa de Deus para tua vida, para nossas vidas, vai ficar retido nas mãos do inimigo, em nome de Jesus. E a nossa confiança em Deus faz uma grande diferença. E eu sinto Deus aqui, confirmando esta palavra: nenhuma unha. Fica de pé, se posiciona diante de Deus e declara: Senhor, eu creio na tua palavra, creio que nenhuma unha daquilo que é meu, suor do meu trabalho, nenhuma unha daquilo que é meu, que sou ofertante, dizimista, fiel do altar de Deus, vai ficar nas mãos do inimigo. E se a brecha na tua vida em dizimar, em ofertar, aonde você congrega, no altar de Deus, ei, fecha essas brechas hoje e se conserta com Deus, porque a promessa de Deus, ela não volta atrás. Vamos confiar no Senhor. Eu entrego, Pai, o teu povo diante do teu altar, as nossas finanças, em nome de Jesus Cristo. Deus, e nesta hora, todos os pedidos colocados aqui, eu apresento diante do Senhor. Todos os pedidos diante de Deus. Há um anjo enviado por Deus para colher as orações e ministrar diante de Deus. E eu creio que as nossas petições estão sendo entregues diante do altar de Deus, e haverá milagres na tua vida se você crer. Haverá milagre nas nossas vidas se depositarmos a nossa confiança no Todo-Poderoso, no Eterno. Ainda que as águas estejam fazendo barulho contra a tua vida, contra a tua casa, diga: eu creio naquele que me fez promessa, em nome de Jesus Cristo. Pega a tua água e vamos viver o sobrenatural de Deus. Vamos ungir. Aleluias. O poder da cura está nas mãos de Jesus. Precisamos crer que aquele que fez milagres ontem, ele faz hoje, agora, amanhã e sempre. A grande diferença é crer no Senhor Jesus, e ele fará. Glória a Deus. Vem comigo, vamos orar. Grande é o Todo-Poderoso, grande é o fiel, poderoso é aquele que nos fez promessa. Grande Deus. Olha aqui, Senhor, essa água nas minhas mãos, nas mãos do teu povo. Coloca uma gota, só uma gota do teu sangue sobre as nossas águas e unge para o louvor e glória do teu santo nome, em nome de Jesus Cristo. Senhor, quem tomar desta água seja curado de toda e qualquer enfermidade física, mental, psicológica, emocional, em nome de Jesus, porque nós oramos em nome daquele que pode todas as coisas, Jesus Cristo justo. Eu declaro essas águas ungidas para milagres, sinais, maravilhas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, ungidas em nome de Jesus. Toma desta água, seja curado, curada de toda e qualquer enfermidade, você e a sua casa, porque Deus é Deus e ponto final. Recebe saúde em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O Deus que nunca perdeu uma batalha, o vencedor invicto, vai te deixar assim, de boca aberta como quem sonha. E eu profetizo aqui, portas de empregos abertas, bons empregos, portas abertas, liberação de contratos, promoção de salário. Eu profetizo Deus abrindo porta dentro de outra porta e te colocando para cantar o hino da vitória, em nome de Jesus. Ainda que as águas
queiram te puxar para trás. Jesus diz nesta manhã, não temas, marcha, porque o mar vai se abrir e você vai cantar o hino da vitória do outro lado. Creia e confia. Aquilo que hoje é escassez, o Todo-Poderoso transforma toda a escassez em bênção, provisão, testemunho de vitória. Em nome de Jesus Cristo, chegou o momento da palavra. Pastor Davi está aqui, ungido do Senhor, betumado pelo sangue do Cordeiro, pelo óleo da unção, para ser boca de Deus nesta manhã, para nossas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E vamos continuar orando pela nossa internet. Isso é estratégia do maligno para nos parar, mas não vai, porque Jesus Cristo está aqui, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus, aleluias. Chamando o pastor Davi e orando pela internet dele também, em nome de Jesus. Glória a Deus, bom dia, pastora. Senhor, meu querido, seja paz do Senhor, tudo na bênção de Deus. É sempre uma honra, um prazer estar aqui com a senhora pela manhã. Glória a Deus. Louvado seja Deus, amém? Amém. Quero mais uma vez agradecer a senhora aí pela oportunidade, né? O privilégio de poder estar sempre aqui compartilhando, recebendo as bênçãos, consagrando, né, as nossas bênçãos diante do altar do Senhor e crendo na vitória, né? Porque toda vez que a gente entra no quarto de guerra, a gente tem que entrar crendo na vitória. Amém. E foi sobre isso aí que o Senhor começou a falar ao meu coração ontem, quando a senhora me fez o convite para estar aqui nessa manhã. Se tem algo que nós precisamos usar, né, que muitas das vezes as pessoas têm deixado nos dias de hoje, infelizmente, pastora Ana, é de usar o poder sobrenatural da fé. Amém? E eu creio que essa é uma ferramenta poderosa que o Senhor nos deu e nós precisamos aprender a usar e saber como usar essa ferramenta poderosa chamada fé. Vai ver, Deus te acordou nessa live hoje, Deus te acordou nessa quarta-feira, só para que você aprenda a usar a fé de maneira correta, para que você viva todos os milagres de Deus em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Eu queria compartilhar o texto bem conhecido da palavra de Deus, nem todo ele, né, mas alguns versículos aqui, que diz em Hebreus capítulo de número 11, a partir do versículo de número 1, diz assim, ó: a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos... Aleluia. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo que também obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas por meio dela. Também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque não ver a morte, não foi achado, porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que todos aqueles que se aproximem de Deus creiam que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Versículo de 11, né? Vai falar nada mais, nada menos de pessoas, homens e mulheres de Deus que usaram a fé, né? Algo tão simples, uma palavra tão pequena, mas que tem um poder sobrenatural, que é o que nós precisamos aprender na manhã dessa quarta-feira aqui. É o Senhor querendo nos ensinar a usar de maneira poderosa e sobrenatural a nossa fé. Amém? Infelizmente, nós temos vivido uma geração hoje, pastora Ana, que todo mundo quer as coisas para ontem, todo mundo quer as coisas com pressa, todo mundo tem procurado ferramentas e subterfúgios aí para atender aquilo que são as suas necessidades, e as pessoas não querem mais usar o que nós chamamos de fé. Amém? As pessoas acreditam na palavra do homem, acreditam no que vê na internet, acreditam no que vê num vídeo na rede social, mas não acreditam naquilo que é a boca de Deus, a palavra de Deus. Amém? E aqui nós estamos vendo
o Senhor. O escritor aos Hebreus diz tanto, né, sobre Abel, sobre Enoque e sobre vários outros que são narrados aqui em Hebreus capítulo 11, de homens e mulheres que usaram apenas a sua fé e por usarem a sua fé viveram coisas poderosas e grandiosas da parte do Senhor. Então, qual é a maneira, né? E o Senhor colocou isso ao meu coração quando Ele me deu essa palavra. O que nós precisamos fazer, então? Vai ver que você está procurando várias formas e meios para viver a tua bênção, para ver a restauração familiar, para ver a porta de emprego se abrir, para ver a concretização e a realização de um sonho que você tem. O Senhor está garantindo para mim e para você nessa manhã. Use a sua fé. Se você usar a sua fé, grandes coisas podem e vão acontecer em nome de Jesus. Amém? Por quê? A primeira coisa que o Senhor falou ao meu coração, pastor Ana, para nós vivermos o poder sobrenatural da fé, é nós vivemos o que está em Hebreus. A primeira coisa que eu preciso fazer é crer sem ver. Amém? Nós precisamos aprender a crer sem ver. Nós não precisamos enxergar a vitória com os nossos olhos naturais. Pela fé, nós já conseguimos ver. Nós tomamos posse da vitória, pisando na terra prometida, tomando posse da bênção nova, do emprego novo, da família restaurada, do filho na casa do Senhor. Pela fé, nós já conseguimos enxergar a ação de Deus na nossa vida. Então é isso que o escritor aos Hebreus está dizendo no versículo de número 1. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção. Ele está garantindo, é convicção daquilo que nós não estamos vendo. Então a primeira coisa, se você quer, amém, nessa manhã, usar de maneira poderosa e sobrenatural a sua fé, comece a enxergar não pelos seus olhos naturais, espirituais. Amém? Se eu fosse você, eu até ouviria essa live de olhos fechados, porque o Senhor ele quer ativar a tua fé. E para você viver o sobrenatural de Deus, você não precisa ficar vendo o pastor Davi falar. Pelos olhos da fé, você já está contemplando Deus agindo, Deus trabalhando, Deus fazendo, Deus realizando, Deus provendo. Pelos olhos da fé, você já consegue enxergar a ação de Deus em nome de Jesus. Então eu já quero profetizar nessa manhã. Os seus olhos naturais podem não estar vendo a solução do teu problema, a porta se abrindo, o marido voltando para casa, o filho na casa do Senhor, o problema financeiro sendo suprido, mas pelos olhos da fé, feche os teus olhos aí e já comece a enxergar a ação sobrenatural de Deus sobre a tua vida em nome de Jesus. Aleluia! É pelos olhos da fé. Nós precisamos acreditar, crer sem ver. Amém? Aleluia! Essa foi a primeira coisa que o Senhor falou no meu coração. A segunda coisa, pastor, que Deus falou no meu coração, é que nós precisamos usar a nossa fé, porque quando nós usamos a nossa fé, isso agrada ao Senhor. Amém, o escritor aos Hebreus vai dizer que quando nós usamos a nossa fé, o versículo de número 6 diz assim, ó, de fato que sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Então, quando eu não uso a minha fé, eu não agrado a Deus. Mas quando eu começo a usar a minha fé, quando eu começo a acreditar nas promessas de Deus, quando eu começo pelos olhos da fé a enxergar o milagre que Deus pode fazer, eu começo a ter dimensão da grandeza do meu Deus. E quando eu começo a ter dimensão da grandeza desse Deus, eu começo a agradar a Ele. Amém? E é isso que o Senhor quer nessa manhã, que você o agrade. Agrade como, pastor? Somente usando a sua fé. Amém? O salmista vai dizer no Salmo 37, versículo 4, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do coração. Às vezes nós procuramos tantas formas de querer agradar a Deus, mas somente usando a nossa fé, nós já estamos agradando ao Senhor. Porque todas as vezes que eu uso a minha fé, é eu mostrar para o Senhor, Senhor, eu acredito no teu poder. Eu acredito na tua palavra, eu acredito nas tuas promessas, eu acredito que o Senhor pode, eu acredito que o Senhor vai fazer. Amém? E quando eu uso a minha fé, eu começo a viver o sobrenatural e o impossível do Senhor. Fé para agradar ao Senhor. Amém? A nossa fé agrada a Deus. Quando eu uso a minha fé, eu agrado o Senhor. E agradando o Senhor, Ele vai satisfazer aquilo que é o desejo e a necessidade do meu coração. Amém. Aleluia! Então é crer sem ver, amém? É usar a sua fé para agradar o Senhor. E em terceiro lugar, é usar a sua fé para que você seja instruído por Deus.
Amém? Quantas pessoas, infelizmente, pastora Ana, elas estão com os seus olhos tampados e os seus ouvidos tampados. Então, além dela não conseguir enxergar o sobrenatural de Deus, ela também não consegue ouvir a voz de Deus. Amém? Mas o Senhor está falando que quando nós usamos a nossa fé, nós somos instruídos pelo Senhor. O versículo de número 8, o versículo de número 7, perdão, ele é tão tremendo que ele diz assim, ó, pela fé, Noé foi divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, para o qual condenou o mundo de Deus que vem através da fé. Amém? Somente pelo uso da fé, Noé viveu um dos grandes milagres relatados pela palavra do Senhor. Ele foi divinamente inspirado por Deus a construir uma arca que levaria ali os animais, que levaria ali a família de Noé, mas que também traria salvação, provisão, proteção para a família de Noé. Então, somente por usar a sua fé, amém? Noé, ele foi instruído por Deus. Nunca, pastora Ana, nunca ninguém tinha construído uma arca antes. Nunca ninguém tinha ouvido relatos de uma arca, ou simplesmente de um barquinho antes. Mas Noé, por ter fé, ele teve sensibilidade à instrução de Deus para a vida dele. Então é isso que eu quero declarar nessa manhã sobre a tua vida. Às vezes você não sabe como agradar o Senhor. O Senhor já acabou de dizer para nós, versículo de número 6, para agradar o Senhor eu preciso usar a minha fé. Amém. E todas as vezes que eu uso a minha fé, é um sinal de que eu estou sendo instruído, amém, direcionado por Deus. Amém? Se Noé foi instruído, obteve resultado, obteve sucesso naquilo que era o projeto dele, amém? Salvar, começar uma geração nova, amém? Assim vai ser na minha e na tua vida. Se nós formos instruídos pelo Senhor, pode ter certeza que o resultado vai ser bênção, vai ser vitória, amém? Para a nossa casa, para a nossa família, sobre os nossos filhos, amém? Sobre aquilo que possuímos. Foi isso que Noé viveu. Pela instrução que ele teve de Deus, através da voz do Senhor sobre a vida dele, ele trouxe salvação e proteção. Eu quero declarar nessa manhã, às vezes quantas pessoas estão aqui lutando pelo teu casamento, sobre os teus filhos, mas eu quero profetizar, quando você ativar a sua fé, você vai ouvir a voz de Deus, e ouvindo a voz de Deus, você vai saber como trazer essa proteção para a tua casa. Deus vai te dar estratégia para você montar arcas que vão trazer proteção, provisão e suprimento para a tua família, e não proteção que Deus trouxe para Noé e para sua casa, trouxe o quê? A salvação. É isso que as famílias de hoje têm precisado, salvação. Então eu profetizo que quando você começar a usar a tua fé de maneira poderosa e for instruído pela voz de Deus, amém? Você vai ver a salvação de Deus chegar na tua casa. Não é pelo seu muito fazer, não é pelo seu muito falar, mas é ser instruído pela voz de Deus. Amém? Noé foi instruído pela voz de Deus e trouxe a proteção, provisão e salvação para a tua família. E é isso que eu declaro sobre a tua casa nessa manhã, em nome de Jesus. Tudo isso por usar a fé, pastora Ana. Todas as vezes que nós usamos a nossa fé, nós vivemos o sobrenatural de Deus. Então, o convite de Deus para nós nessa manhã é: aproveite, use, desfrute do poder sobrenatural da fé. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Eu tenho que crer sem ver, eu tenho que usar a minha fé para agradar o Senhor, eu tenho que usar a minha fé para ser instruído pelo Senhor, amém, e eu tenho que, em quarto lugar, ouvir e obedecer a voz de Deus. Amém. Todas as pessoas, homens e mulheres de Deus, que tiveram sucesso na sua vida, que viveram um milagre, eles obedeceram à voz de Deus. Não adianta eu ser instruído pelo Senhor, mas eu querer fazer do meu jeito. Não adianta eu ouvir a voz do Senhor e querer fazer da minha forma. Nessa manhã, você está conectado nessa live aqui, ou você posteriormente está vendo esse vídeo, você está sendo instruído pelo Senhor ao que você deve fazer, como você deve fazer, o que você deve falar, amém? Como você deve se portar. Amém? E Deus, ele está te dando direção. Então, o que você precisa? Simplesmente obedecer à voz de Deus. Amém. O versículo de número 8 de Hebreus, capítulo 11, vai dizer assim, pastora Ana: pela fé,
obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu, sem saber para onde ia. Amém? Abraão, ele saiu pela fé. Aleluia. Simplesmente porque ele decidiu obedecer a voz de Deus para a vida dele. Amém. Amém? Ele não sabia nem quem era aquela voz, mas ele decidiu obedecer. E Glória todas a as Deus. vezes que eu obedeço a voz de Deus, eu vivo o que de vida. Infelizmente, as pessoas nos dias de hoje, pastor Ana, têm fechado os teus ouvidos para a voz de Deus e têm ouvido o amigo, têm ouvido o colega, têm ouvido o vídeo da internet, têm ouvido todo mundo, menos a voz de Deus. Quando eu ativo a minha fé, eu começo a ter sensibilidade à voz do Senhor. E é isso que Deus está trazendo para nós aqui nessa manhã. Sensibilidade nos teus ouvidos, para que você ouça a voz de Deus e obedeça a voz de Deus. A voz de Deus, aleluia. E como que é a voz de Deus? A voz de Deus é diferente de todas as vozes desse mundo, pastor Ana. Quando Deus fala conosco, nós sabemos que é Deus. Quando Deus ele se revela a nós, nós sabemos que é Deus. Abraão não está vendo nada, Abraão nunca ouviu aquela voz, mas ele falou, é uma voz diferente, só pode ser a voz de Deus, então eu vou obedecer. E todas as vezes que eu obedeço pela fé a voz de Deus, eu vivo o milagre do Senhor. Amém? Ao ponto que Abraão foi chamado de nada mais, nada menos pela palavra do Senhor do que o pai da fé. Aleluia. É isso que o Senhor... Abraão conseguiu agradar tanto ao Senhor, pastor Ana, pela sua fé, amém? Que ele foi chamado do pai da fé. Quando Deus falou para ele, Abraão, eu quero teu filho, ele não iria negar o próprio filho dele, porque ele tinha tanta fé naquilo que ele ouvia. E é isso que nós precisamos, querido. Quando Deus te direcionar algo, quando Deus... somente obedeça. Se é a voz de Deus, obedeça, porque ouvindo a voz de Deus, você vai viver os milagres sobrenaturais do Senhor, em nome de Jesus. Tudo isso, pastor Ana, tudo isso por uma simples palavra, chamada fé. Aleluia! O Senhor nos despertou nessa manhã de quarta-feira para aprendermos a usar de maneira correta a nossa fé. Aleluia! Quinto lugar que Deus colocou no meu coração, pastor Ana, nós precisamos, quando usamos a nossa fé e entendemos o poder sobrenatural da fé, nós precisamos aprender a persistir, mesmo quando a promessa parece demorada ou até impossível. Aleluia! A fé, ela nos dá esperança. E essa esperança, ela independe se é um dia, se é uma semana, se é um ano, se é 10 anos, se são 20 anos. Amém? A fé, ela para acreditar na espera de Deus, no tempo de Deus e até mesmo na impossibilidade. Aleluia! O versículo de número 11 vai dizer assim, ó, Hebreus capítulo 11, versículo 11. Pois pela fé, pastora, pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante e avançado da sua idade, pois teve por fiel aquele que havia feito. Ele é fiel. Ele é fiel. A Sara acreditou na palavra do Senhor. E pela fé, mesmo avançada em idade, já velha, como que pode nascer uma criança de uma idosa? Amém? Mas quando eu tenho fé, quando eu obedeço a palavra de Deus, quando eu sou instruído para o Senhor, eu vivo o sobrenatural de Deus. Amém? Sara viveu e provou o sobrenatural do Senhor. Como pode isso acontecer? Eu já sou velho, meu marido é velho, não vai acontecer. Mas para Deus não importa se é um dia, se são 1000 dias, não importa se é jovem, se é velho, se é idoso, se é adolescente, se é criança. Agindo Deus, ninguém impedirá. E a Sara viveu, amém, a ação poderosa do Senhor, mesmo quando ela já não achava que poderia mais viver. Mesmo avançada em idade, Deus falou, eu vou mostrar que eu sou Deus, eu vou mostrar que eu sou fiel, eu vou mostrar que a minha palavra tem poder. E Sara provou do fiel. Sara provou da fidelidade desse Deus maravilhoso e poderoso, em nome de Jesus. É isso que eu quero declarar sobre você. Não importa quantos dias, meses ou até anos você está esperando a tua bênção. Ei, confia no Senhor. Ativa a sua fé nessa manhã. Deus está trabalhando. Deus está agindo. Não haverá. Lucas
não haverá impossíveis para o nosso Deus. Aleluia. O nosso Deus, ele é fiel. Sara provou da fidelidade de Deus. Eu quero profetizar que você vai provar da fidelidade. O fiel vai se revelar a você nessa manhã, em nome de Jesus. E em sexto e último lugar, pastora Ana, para fechar essa live poderosa, falando sobre fé, o poder sobrenatural da fé. A sexta e última coisa que o Senhor quer falar no nosso coração é que nós precisamos enxergar. Quando nós temos fé, nós precisamos enxergar além do presente, porque a fé nos faz enxergar o futuro. Amém? A fé nos faz enxergar o futuro. Aleluia. Quando você fecha os teus olhos naturais e assim como Sara, você não olha para as impossibilidades. Ah, mas eu já sou avançado em dias. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Ah, mas já saiu de casa. Ah, mas não quer saber de Jesus. Ah, mas o problema bateu na porta. A enfermidade chegou. Querido, quando você começa a ouvir a voz de Deus e começa a acreditar na ação poderosa do Senhor, amém? O Senhor começa a fazer coisas na tua vida, não só agora, amém? Mas Ele começa a te mostrar as coisas que vão acontecer depois daquilo. Aleluia! Então pode ter certeza de uma coisa, tudo que você tem enfrentado hoje, tudo aquilo que você tem guerreado hoje, tudo que você tem lutado hoje, se você abrir os teus olhos da fé, aleluia, você vai enxergar o porquê dessa luta, o porquê dessa guerra, o porquê dessa prova, o porquê dessa adversidade, o porquê desse problema, e é isso que o Senhor está garantindo para mim e para você. Todas as vezes que nós ativamos a nossa fé, nós passamos a enxergar, pastora Ana, não só o presente, não só a raiz do problema, não só o porquê do problema momentâneo, mas já conseguimos enxergar o porquê essa situação momentânea vai fazer, vai trazer lá na frente. Às vezes você não sabe porque você tem guerreado aí tanto pela tua casa e pela tua família. É porque Deus está garantindo para você que você vai ser um grande transformador, uma grande transformadora de famílias nessa terra, em nome de Jesus. Às vezes você não sabe porque você trava tanta guerra e tanta luta na sua área da saúde, tanto problema, tanta adversidade, tanta coisa que vem ali e você nunca consegue ficar bem. Ei, comece a enxergar pelos olhos da fé. Amanhã haverá uma unção de cura sobre a tua vida e você vai ajudar pelo poder de Deus a curar outras pessoas, assim como você vai ser curado. Aleluia. Tudo aquilo que você passa momentaneamente é para que pelos olhos da fé o Senhor comece lá na frente a te usar para que o poder dele seja manifesto em nome de Jesus. Então, não joga a toalha, não entregue os pontos. Nessa manhã de quarta-feira, Deus te despertou e te colocou nessa live para você ativar a tua fé. Por quê? Porque além de você viver os teus milagres, agradando ao Senhor, ouvindo a voz do Senhor, acreditando mesmo sem ver, acreditando simplesmente numa palavra, assim como Abraão, mas obedecendo aquela palavra, pastor Ana, pode ter certeza que você vai viver o teu milagre de hoje e vai viver os teus milagres de amanhã. É a garantia de Deus. Todas as vezes que eu tenho fé, eu sei que Deus está cuidando hoje, pastora, mas eu sei que Ele também já está cuidando amanhã, depois de amanhã, e a semana que vem, e o mês que vem, porque todos os nossos dias, Deus não está escrevendo o nosso dia no dia chamado hoje. Os nossos dias já estão na palma das suas mãos. Ele tem todos os nossos dias na palma das suas mãos. Aleluia! Então, quando você ativa a sua fé, você começa a entender, Deus está no controle. Deus já sabia disso. Deus já tinha um plano para isso. Deus já tinha uma história escrita através disso. Então, a sua luta, o seu problema, a sua guerra que você está passando hoje, não se tem algo por vir, tem algo para acontecer, tem algo no futuro que pela fé o Senhor vai te mostrar que Ele vai fazer e Ele vai te usar em nome de Jesus. Então o conselho que eu te dou para fechar essa live nessa manhã é: use a sua fé. Aproveite e desfrute do poder sobrenatural da fé. Fala para o Senhor: Senhor, abra o meu coração, abra os meus olhos, abra os meus ouvidos. Eu tenho feito essa oração, pastor. Às vezes eu estou lá na igreja e tal, né, e chegam os momentos de oração pela família, os momentos da palavra, e essa tem sido a minha oração nesses últimos dias. Eu falo para o Senhor: Senhor, aumenta a minha fé. Amém, glória a Deus. Porque quanto mais fé nós temos, mais nós paramos de acreditar no momento, paramos de acreditar naquilo que a gente vê, mais a gente para de ouvir certas coisas. Então a gente fala: Senhor, aumenta a minha fé, aumenta a minha fé, aumenta a minha fé. E todas as vezes que nós temos tanta fé, que ela não precisa ser muito grande,
Se ela for do tamanho de um grãozinho de mostarda, você vai dizer para esse monte, sai daqui, vai para lá, ele sai daqui, vai para lá. Então, a cada dia eu tenho falado isso para o Senhor. Senhor, aumenta a minha fé, aumenta a minha fé, aumenta a minha fé. E aí as coisas vão acontecer, não por causa de mim, mas porque a fé que eu tive no Senhor para aquilo acontecer, de fato aconteceu. O fiel se manifestou, o grande se manifestou, o Deus do impossível se manifestou, o Deus provedor se manifestou. O Deus que sabe, o Deus que cura, ele se manifestou. Então, todas as vezes que nós aumentamos a nossa fé, nós provamos da bondade e da fidelidade de Deus. Aleluia! O conselho que eu dou para vocês é esse. Peça para o Senhor nessa manhã, aumente a minha fé. Aumente a minha fé. E pode ter certeza que você vai ver pelos olhos sobrenaturais, vai ouvir e ser instruído pela voz do Senhor, vai viver aquilo que você achava que estava demorando, vai chegar, amém? E você vai ver que aquilo que Deus está fazendo hoje não é só para hoje. Aquilo que Deus está fazendo hoje, é para amanhã, é para que continue o legado do Senhor na tua vida e através da tua vida, em nome de Jesus. Todos esses homens e mulheres de Deus são relatados como os heróis da fé. E herói é aquele que guarda, herói é aquele que preserva, herói é aquele que protege. O Senhor tem procurado, pastora Ana, homens e mulheres que guardam a fé. Foi isso que Paulo disse para a carreira, né? Ele falou, Timóteo, eu combati o bom combate, eu terminei a minha carreira, mas uma coisa que eu não perdi, eu guardei a minha fé. Amém? É isso que o Senhor ele espera de nós. Você pode perder dinheiro, você pode perder bem, você pode perder o que for. Você só não pode perder a tua fé. Porque quando você tem fé, aleluia, as coisas são diferentes. Então, nessa manhã, desfrute e use o poder sobrenatural da fé em nome de Jesus Cristo. Amém? Essa é a palavra de Deus para nós nessa manhã, pastora Ana. Aleluia! Glória a Jesus, o poder da fé. Amém. Glória a Deus. Isso é uma vitamina do céu para a nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. Através dessa palavra, Deus trouxe ânimo. Deus trouxe força. Toma posse. Eu tomei posse dessa palavra. Eu tomei posse, em nome de Jesus. E é uma palavra forte. Toda palavra de Deus é forte. Mas tem algo específico que vem em certos momentos das nossas vidas com ânimo, uma injeção de ânimo. Fica de pé, caminha porque vai dar certo. Glória a Deus. É isso aí. Glória a Deus, é a fé que resolve. É isso aí. Pode não ter dinheiro, mas tem fé, já basta. Aleluia. A porta está fechada, mas tem fé, já era. Você não tem dinheiro, mas tem fé, resolve tudo. É isso aí. Deus é fiel. Aleluia. Obrigada, pastor. Eu que agradeço, pastora. Está conosco aqui. Glória a Deus Amém. pela tua vida. Jesus é maravilhoso. E é o Senhor, e é a nossa fé em Jesus que nos coloca de pé. Amém. E a fé é um escudo. E a Bíblia diz que esse escudo da fé apaga todos os dados inflamados do inimigo. É isso aí. Que vem contra as nossas vidas. É isso aí. É a fé é o escudo que nos protege, é isso aí. Não vendo nada, mas nós estamos confiando. Confiando, Amém. pastora Lília. Você não está vendo nada, a situação está falando improvável e ruína, mas a nossa fé está falando diferente. Amém. Eu Glória creio. a Deus, obrigada. Eu que agradeço, pastora. Obrigada, senhora. Obrigado por cada pessoa aqui nessa live. Glória a Deus. Um excelente dia para todos. Até a próxima. Deus abençoe. Até a próxima. Deus abençoe, pastora. Deus abençoe. Até a noite. Amém. Onde que é o nosso culto hoje? Hoje continuamos uma série poderosa ali também na nossa igreja, né? Os conquistadores, aqueles que não retrocedem. Amém. O nosso bispo vai estar trazendo uma palavra ali na rua Sábado d'Ângelo, 1871, Itaquera. Amém? Você que está vendo essa live ali próximo de Itaquera, vem estar conosco, tá bom? Como essa live até aí, mesmo que você não consiga estar presencialmente, pode acessar o nosso canal no YouTube, Família Bethesda, Igreja Família Bethesda, e a partir das 19h45, 10 para as 8, você já vai ter ali a live disponível para que você seja abençoado com louvor, oração, palavra e muita fé em nome de Jesus. Glória a Deus! Aleluia! Amém. Pentecostal! É isso aí. De Deus. Deus abençoe. Querido, te amo
amo grande. Deus te Eu também. Deus abençoe. abençoe. Dia de vitória para a senhora. Gratidão. Aleluias. O nosso Deus não erra. O nosso Deus não erra. E quando ele te injetou nesta manhã o poder da fé, a palavra de fé, é porque vai dar certo. Porque vai dar certo. Nós queremos ver já, mas o Senhor te chama nesta manhã. Primeiro você vai crer e depois você vai viver as grandes realizações, os grandes milagres que Deus tem para a tua vida. Primeiro você vai crer. E o poder de Deus na tua vida. E isso Deus faz para que a tua, a minha, a nossa fé cresça e amadureça diante dele. Esse Deus é tremendo, esse é o canal. Martinha, Deus não nos dá outra opção. É fé ou fé. É fé ou fé. Não tem outra estratégia, uma saída. Me dá uma saída, Deus, em que eu não precise disso, de me posicionar em fé. A saída é essa, é a fé. E o justo viverá da fé. Se ele não aceitar essa condição, ele não pode agradar a Deus. E Deus falou nessa fé que nós vamos agradar a Deus. Peça para Deus fé, e fé como de criança. Porque a fé de uma criança quando espera algo do seu pai, ele não espera indagando nada. Será que meu pai vai ter condições de fazer isso? Ele só quer que aconteça, só espera que o pai faça. Assim somos nós. Vamos esperar que o pai faça ao nosso favor. Não importa os teus cálculos, as tuas somas, teu orçamento. Deus age em cima do improvável. Quando Deus encontra fé para operar milagres. Essa é a condição de Deus. Essa é a condição. Um coração que tem fé, que se abre com fé para crer, independente das suas possibilidades humanas, em qualquer área, finança, família, qualquer coisa, e diz, Senhor, eu creio. As ondas estão fazendo tanto barulho, Senhor, que parece que vai desmoronar tudo. Mas eu creio, eu creio. Pega essa palavra, vai diante de Deus e diz, Deus, eu ouvi a tua palavra agora de manhã lá no quarto de guerra. O Senhor me falou, me ministrou. Ver esta fé. Gera no meu espírito, Deus, no meu coração, esta fé para que eu possa viver um nível espiritual acima daquilo que eu tenho vivido. Porque eu tenho vivido nas minhas possibilidades humanas, Deus. Eu vivo na base humana, mas eu preciso viver no sobrenatural de Deus. Eu quero avançar. Eu quero viver no sobrenatural de Deus. Eu não tenho colocado expectativa em ti, mas eu preciso colocar minha expectativa no Senhor. Ore assim, fala isso com Deus. Que crê para aquele que busca. Vamos buscar. As nações se encontram como uma terra solta, sem nenhuma base. O homem correndo para lá e para cá, sem saber o que fazer. Uma hora o homem traz uma opinião, uma hora o homem se posiciona como se estivesse em vitória, e outra hora as nações se encontram em bagunça, por falta de fé e de posicionamento diante do Deus único, do Deus que é vivo. Porém, nós, igreja de Jesus Cristo, nos posicionamos em fé diante daquele que criou todas as coisas na terra, abaixo da terra e acima dos céus. Ele criou tudo. E o governo está nas mãos de Jesus, nas mãos de Deus. Então, nós entramos pela fé, pelo caminho da fé, e declaramos que o nosso Deus, ele é o Todo-Poderoso. E é dele
que vai chover os milagres na tua vida. Não saia dessa estrada da fé. Não deixe o caminho da fé, mas prossiga em fé. Volta novamente lá na nossa página, tanto no YouTube como no Instagram. Ouve novamente essa palavra. Veja os tópicos desta palavra. Compartilhe esta palavra. Porque não é pelo reclamar, pelo murmurar. O murmurar retrocede. Se você está na tua caminhada com Deus, esperando uma promessa, querendo conquistar algo da parte de Deus, algo para a tua vida, seja o que for, você não pode murmurar e reclamar. Se você fizer isso, você retrocede. Mas se você fala em mim, não há força para lutar contra esse gigante. Porém, a minha fé está em Deus. Então, este Deus que nós falamos, que pregamos, Ricalabacaia, ele age no sobrenatural, te surpreende e você vai cantar o hino da vitória. Salmo 126. Quando nós estávamos como cativo naquela situação, o Senhor nos libertou. O Senhor nos tirou da terra do Egito, da terra da escravidão. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Era impossível aquele povo sair da Babilônia como escravo. Era impossível Israel sair dali. Era impossível. Mas o Deus que nós servimos e que estamos na sua presença, ele tirou o seu povo do cativeiro da Babilônia. Ele tirou o seu povo do Egito com mão forte. E assim fará o Senhor em todas as áreas das nossas vidas. Se cremos nele, se depositarmos a nossa esperança e a nossa confiança nele. E eu profetizo sobre a tua vida, em nome de Jesus, a situação não vai ficar assim. Se você se posicionar em fé, a fé que agrada a Deus. Vamos encerrar? Deus grande, Deus tremendo, Deus todo-poderoso, tu é o nosso escudo verdadeiro, tu é a nossa rocha de poder. Nós queremos te louvar nesta manhã por Jesus Cristo, glória. Ricabadaia, soneribalaia. Obrigada por Jesus vivo conosco, gerando no nosso espírito o poder da fé, a fé que nos faz vencer, saltar muralhas, vencer os obstáculos, a fé que nos leva a agradar a Deus. A melhor coisa desse mundo, o que mais nós desejamos é agradar o nosso Deus. Então, para isso, precisamos do poder da fé, o dom da fé atuando em nossas vidas, em nome de Jesus. Gratidão a Deus por Jesus, gratidão a Deus, Pai, pela vida do pastor Davi, o teu filho, continua usando ele, capacitando, abençoando, para o louvor da tua glória. Com ele, faça prosperar o seu ministério, a sua família, dando saúde e vigor para eles, em nome de Jesus. Quero te louvar pelo teu povo aqui nessa manhã, que foi ministrado por uma palavra de fé, Ricabadaia, soribalaia. Não é pela opinião do que diz o povo, não é pela opinião do mundo, não é pela voz da nossa carne, não é por aquilo que diz os inimigos, mas é pela fé no Filho de Deus que vamos vencer, glória. Ricamanaia, sorebalabacaia. Deus, que o teu povo vá, Deus, para um dia de vitória, comendo esta palavra em nome de Jesus Cristo, pregando esta palavra em nome de Jesus Cristo e de uma forma sobrenatural. Em nome de Jesus, muda a história do teu povo que crê no Senhor, que crê no Senhor. Muda a história desse povo que nesta manhã clama por fé. Canta labaceia. Muda a história do teu povo, nós que cremos no Senhor,
ainda que a nossa fé seja tão pequena, Ricabadaiaçô, Ribalai, aumenta ela, prospera ela. Nós queremos uma fé, não uma fé de boca. Não, Deus, nós queremos uma fé com frutos, com resultados de vitórias, de milagres, de livramento. Ricabadaiaçuribalaia, e que a palavra que sair da nossa boca seja uma palavra de fé, de vida, de esperança para o desalentado, em nome de Jesus Cristo, mas que teme a tua palavra, glória. Ricalabacalabasterebalaia. Deus, nós entregamos esse dia diante do teu altar. Nós estamos selados contigo em oração, em jejum, declarando que em todo tempo só o Senhor é Deus. Rica, eu sinto Deus aqui. Sinta a presença de Deus aí onde você estiver, em nome de Jesus. A presença dele traz cura, a presença dele traz milagre, a presença dele traz esperança, a presença dele coloca o inimigo para correr do nosso caminho. Ricalabacalabasteia, porque ele é Deus, só ele é Deus. Pai Santo, abençoa este povo que chama pelo teu nome e continua dando vitória ao teu povo. Que esta palavra ministrada faça uma explosão de vitória na tua casa, na tua família, na tua vida, no teu ministério, na tua empresa, por onde você estiver. E onde chegar esta palavra, esta live, chegue com explosão de vitória, de milagres, para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo. Igreja do Deus vivo, eu te envio debaixo do poder desta palavra, debaixo desta unção, para você ir para um final de semana, um restante de semana, debaixo do poder da graça de Deus, para conquistar pela fé tudo que o Senhor tem de promessa para a tua vida, em nome de Jesus. Eu declaro, se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Abraça o escudo da fé, igreja, porque com o escudo da fé nós podemos apagar todos os dados inflamáveis do maligno. Com o escudo da fé, todas as vozes que não vêm de Deus têm que bater em retirada, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Vai nessa unção, vai nessa força, e o Eterno é contigo para te dar vitória. Se Deus permitir, sexta-feira, estaremos aqui declarando: só o Senhor é Deus. Canta, ó Israel, só o Senhor é Deus. Esse será o teu grito de vitória, o nosso grito de vitória, quando o Senhor começar a mudar a nossa sorte. Pastora Lília, há momentos em nossas vidas que parece que tudo está parado, né? Quebrou tudo, acabou tudo, parou tudo, a inundação, as águas tomaram conta de tudo e não tem mais jeito, não tem mais saída. O tronco está seco, cortado sobre a terra. Mas a palavra de Deus diz, pastora Lília, ao cheiro das águas brotará. Não existe ex-pastor, ex-pastora, ex-missionário. Não. Tem o tempo de Deus para todas as coisas. O tempo de Deus. Ex-pastor não combina com o chamado que Deus tem para nossas vidas, para cada um que está aqui e que tem chamado diante do Senhor. Deus te abençoe, povo de Deus. Ao cheiro das águas brotará. O tronco pode estar seco, sem raiz, mas ao cheiro das águas brotará. Que água é essa? A fonte de água viva é Jesus. Ama a tua vida. Deus te abençoe. Um dia de vitória na presença do Senhor. Começamos o nosso dia bem,
porque começamos na presença de Deus. Então, o final do dia, glória a Deus, misturado com aleluias, porque Deus é fiel. Glória a Deus, amo vocês. Deus abençoe. Beijo no coração.